Você já ouviu por aí que a tendência é sua amiga e que você deve operar a favor dela? E uma das formas de operar é você trabalhar com figuras clássicas, como a figura de um triângulo, que classicamente é uma figura de continuidade. Se você quiser operar da forma mais conservadora, é o que? Você esperar o rompimento, depois do rompimento você tem a confirmação de um pullback. Você compra o rompimento do pullback e o seu alvo pode ser o quê? A projeção alternada da perna, ou então, uma vez o risco, você colocando o risco aqui no fundo. E aí o mercado faz exatamente, no entanto, ele só dá um beijinho no seu alvo e não atinge. Ele vem e te estopa. E para te deixar mais feliz, ele atinge o alvo posteriormente. Me diz aí, isso já aconteceu com você? Com certeza já aconteceu com muitos traders e vem acontecendo. Por que isso acontece? Porque vocês caíram em uma armadilha do mercado. Mas fique tranquilo que eu vou trazer em alguns vídeos de como você identificar a tendência e também as melhores regiões para você fazer as suas operações. Este será o primeiro vídeo no qual trataremos os conceitos e no final as melhores regiões para você operar. Assista até o final. Você está no canal Players do Mercado. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo e marque o sininho. Eu sou o André Santana e irei trazer esse conteúdo para vocês. Então, galera, vamos começar definindo o que é uma tendência. A tendência ela pode ser de alta ou uma tendência de baixa. Uma tendência de alta é quando nós temos o preço se deslocando a níveis mais altos, onde ele estará formando cada vez topos e fundos mais altos, ou seja, topos e fundos ascendentes. Perceba aqui, que nesse momento temos esse fundo e esse fundo mais alto. Temos esse topo e esse topo sendo renovado por um topo mais alto e assim o preço continua, né? Aqui nós temos a nossa clássica, o que? Tendência de alta. É que você vê o mais básicos aí nos livros, principalmente livros de análise técnica. Aqui, pessoal, nesse momento é quando nós temos também o que? Um mercado bullish. Isso, o mercado de touros, né? Onde os touros estão no comando. E no sentido oposto, nós temos o quê? Quando o mercado está em baixa, nós temos o mercado em uma tendência de baixa, onde temos topos e fundos o quê? Descendentes, né? Você tem topos e fundos cada vez o quê? Menores. Observe aqui, Aqui nós temos esse topo e aqui um topo mais baixo logo em seguida. Nós temos um fundo e esse fundo sendo renovado em um nível mais baixo. Isso aqui é o que? A tendência de baixa. Temos a nossa tendência de baixa. Da mesma forma que na tendência de alta, esse mercado ele é conhecido como um mercado bearish. Isso, um mercado onde os ursos estão no comando, né? Os ursos eles são representados pelos vendedores, enquanto os touros são representados pelos compradores. Também, pessoal, existem outras nomenclaturas, onde nós podemos aqui, vou estar apresentando para vocês, que é o quê? Nesse mercado onde nós temos a tendência de alta, bullish, nós dizemos que o flow do mercado é de compra. Ou seja, você tem um fluxo maior, né, tendendo a levar o mercado para cima, a níveis cada vez o quê? Cada vez mais altos. Da mesma forma, em um mercado bearish, nós temos flow de venda. Ou seja, nós temos o fluxo do mercado levando o mercado a níveis de preço cada vez mais baixos. Nós temos os topos e fundos descendentes, beleza? Agora, pessoal, uma coisa que o pessoal da análise técnica clássica, principalmente, diz o seguinte. Ele diz que no mercado de alta temos o quê? Mais compradores do que vendedores. E no sentido oposto, até colocar aqui embaixo, quando nós temos o mercado de venda, temos o que? Temos mais vendedores do que compradores. Eu te pergunto, será que realmente isso faz sentido? Lembre-se, você tem que saber o seguinte,
que para haver uma compra, alguém tem que estar vendendo, né? E se você for pegar as estatísticas dos estudos, a maioria perde dinheiro do mercado, né? Então, por essa linha, no mercado de alta, uma tendência de alta, você ter mais compradores do que vendedores, isso aqui não é verdade, né? Você não pode afirmar, você não tem como afirmar isso. Se você for partir do ponto onde a maior parte das pessoas estão perdendo dinheiro no mercado, então isso quer dizer o contrário, né? Mas mesmo assim também não é bom você levar ao pé da letra, né, dizer também que tem mais vendedores do que compradores em um mercado de alta. Provavelmente sim, mas esqueçam esse conceito, pessoal. Não caiam nessa de que o mercado de alta você tem muito comprador, muita gente comprando. Não tem. Os compradores, a sardinhada mesmo, ele vai estar comprando no topo, onde o mercado vai provavelmente reverter da mesma forma uma tendência de baixa. Aqui a sardinhada vai vender em um mercado de fundo, quando está em um fundo perto de reverter. Mas fique calmo que a gente não vai adentrar muito nesse assunto. Se você quer que a gente faça um vídeo sobre isso, comente aí embaixo que nós iremos providenciar, beleza? Voltando aqui então, pessoal. Então nós temos aqui a nossa tendência de alta, né? Quando o mercado está em níveis cada vez mais altos, e temos o nosso mercado em uma tendência de baixa. Faltou falar também em um estado do nível onde o mercado está, onde ele não consegue renovar fundos, ou se renova, não se sustenta. Os fundos, que são os mercados o quê? Laterais. Os mercados laterais, pessoal, eles ficam sempre trabalhando aonde? Normalmente, né, em um mesmo nível de preço. Mas o mais importante aqui que eu levo para vocês é que ele não consegue renovar níveis de preços. Vamos marcar aqui, ó. Então aqui ó, ele trabalha nesse nível. Vou deixar retinho aqui. Tá. Ó, ele fica trabalhando nesse nível, trabalhando nesse nível. Perceba que os fundos e topos, eles não conseguem ser renovados. Ó, temos aqui ó, esse topo, temos esse fundo, esse topo, esse fundo que quebra esse outro fundo, mas ele não se sustenta, porque em seguida ele quebra outro topo. E aqui o mercado ele fica nesse vai e vem, ele quebra fundo, ele quebra topo, ele quebra fundo, quebra topo e fica lateralizando, tá? Então isso aqui nada mais é que quando nós temos o que? Um mercado lateral. Além disso, pessoal, o mercado lateral tem outra coisa que é importante a gente falar, que é o quê? Que é oferta e demanda, né? Demanda nada mais é do que alguém querer comprar alguma coisa, querer comprar algum ativo, né? Então, quando você tem um mercado em alta, que você tem um desequilíbrio, onde você tem uma demanda maior do que uma oferta, né? Da mesma forma que a demanda é você querer comprar, a oferta é você querer vender, você querer se desfazer daquele ativo. O mercado, quando nós temos oferta e demanda em equilíbrio, isso quer dizer o seguinte, que o mercado está lateral. Então aqui ó, temos a oferta e a demanda em equilíbrio. Quando o mercado está lateral. Ou seja, a mesma quantidade de pessoas não, né? A mesma quantidade de vendas, você vai ter ali uma quantidade semelhante de compras, né? Para manter o preço naquele nível. Lembre-se o seguinte, para quem vai comprar, sempre tem que ter uma contraparte para vender. Então, se você estiver comprando no mercado, você pode ter certeza que você está comprando de alguém que está vendendo, né? Da mesma forma, quando você vende, você está vendendo para alguém. Então, quando o mercado está lateral, isso quer dizer que a quantidade de vendas e quantidade de compras, elas são o quê? São meio que igualadas, né? A agressão de compra e a agressão de venda são igualadas. Aqui já no mercado de alta, pessoal, nós temos um desequilíbrio. Quando você tem um desequilíbrio, você tem uma demanda, no caso do mercado de alta, um flow de compra, né? Você tem um mercado onde a demanda ela tá o quê? Superando a oferta, né? Então você tem mais compras, né, tentando levar o preço para cima do que vendas.
Professor, mas você falou que o mercado, né, para uma compra tem que ter uma venda, exatamente. Só que existe outro ponto interessante aqui, que é a questão da agressão. O preço ele só se desloca quem toma a iniciativa de comprar, fazer a compra no mercado. Da mesma forma, o preço só se desloca para baixo quando você tem a iniciativa de alguém vender. Alguém pegou ali o melhor preço de compra, que alguém está comprando, né? E ele vai o quê? Vender para essa pessoa, né? E se quiser, eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre agressão, que vai mostrar efetivamente como é que o preço se desloca, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? A gente tem que ter em mente que quando o mercado está na tendência de alta, temos uma demanda maior que a oferta. Da mesma forma, numa tendência de baixa, você tem a oferta superando o quê? Superando a demanda, beleza? Então, nós temos basicamente esses tipos de mercados, tá? Só que vou trazer um outro conceito que é importante, que é o quê? Lembra que eu falei que para uma compra você tem que ter uma venda, ou seja, o mercado a todo momento ele está fazendo o quê? Trocando de mãos. Fazendo o quê? O dinheiro trocando de mãos. Isso aqui é um conceito importante trazido da metodologia de Wyckoff, pessoal. A gente vai falar muito nesse canal aqui de Wyckoff, viu? Que ele, da mesma forma que nós temos o Charles Dow, que é considerado o pai da análise técnica, nós temos o nosso Wyckoff, que é contemporâneo de Charles Dow, onde ele é o pai da análise de preço e volume, tá? Então ele traz conceitos bastante importantes e que, a partir desses dois grandes, né, da análise técnica, nós temos desdobramentos de outras metodologias, tá? Então, o dinheiro está o tempo todo trocando de mãos. Onde ele troca mais de mãos, pessoal, onde é mais intenso essa troca de mãos, são nos mercados laterais. Sim, nos mercados laterais. Quando você vê lá um mercado lá, né, meio chato, fica lá, não vai para um lado, não vai nem para o outro. É aqui onde o quê? As grandes instituições, os grandes players estão fazendo o quê? Ou eles estão acumulando aquele ativo. Então aqui são as acumulações. Então o preço está num certo, o ativo está no nível de preço onde eles entendem que o preço está barato para aquele ativo, né? Aquele ativo vale mais. Então, se eles têm essa percepção, esperam o preço do ativo estar mais caro no futuro, eles estão o quê? Acumulando, né? Então aqui nós temos as acumulações. E também, pessoal, no sentido inverso, quando ele vê que o preço está no nível caro, os preços estão também o quê? Em distribuições. Então, quando o preço está caro, essas grandes instituições, elas vão o quê? Vão distribuir, vão pegar esse ativo e distribuir. Mas aí vai distribuir para quem? Vamos entender aqui, então, quais são alguns desses players do mercado. Então, temos principalmente aqui os big players, né? Os big players, que são o quê? São quem de fato movimenta o mercado, né? Quem leva o mercado para cima, quem leva o mercado para baixo, onde eles seguram o mercado lateral, né? E a contraparte, pessoal, normalmente, vocês conhecem muito bem, né? Que são o quê? São as sardinhas, né? Então, a troca de mãos normalmente se dá mais efetivamente, né? Se dá entre os big players e as sardinhas. Vou trazer aqui também, pessoal, outras o quê? Outras nomenclaturas, né, desses tipos de player. Aqui, os big players também é conhecido como smart money. Smart money. Existe uma metodologia hoje, né, que é o Smart Money Concept, mas Smart Money, esse termo, pessoal, já era utilizado pelo Charles Dow, tá? Esse conceito, ele é antigo. E do lado contrário, nós temos o Dumb Money, que esse aqui é pouco conhecido, só vi em alguns livros. Então aqui o Smart Money, você fazer a tradução literal, seria o dinheiro esperto, e o Dumb Money seria o dinheiro burro. Ou seja, as sardinhas, eles são o quê? O dinheiro burro, eles sempre estão o quê? No lado contrário, né? Enquanto você acha que o mercado vai subir, na realidade ele cai, né? Todos nós passamos por isso, né? E quem faz a gente ter
esse pensamento de achar que o mercado vai subir, mas na realidade ele cai, é o smart money, é o big player, tá, pessoal? Eles são de fato quem? Os profissionais do mercado. Profissionais do mercado. Mas quando fala aqui de profissionais do mercado, pessoal, deixa eu só tirar o... Quando eu falo dos profissionais do mercado, não estou falando ali daquele analista de investimento da corretora, de alguns fundos, não. Isso aqui são os profissionais que têm muito dinheiro de fato, tá? Então, não são alguns fundos, são os grandes bancos, as grandes empresas que têm muito dinheiro para o quê? Para movimentar o mercado. Então, você tem aqui desse lado, quem tem de fato o quê? Muito dinheiro para movimentar o mercado, né? Quem de fato consegue levar o preço para cima, porque eles têm muito dinheiro para fazer, por exemplo, uma pernada desse tamanho aqui, ó. Isso aqui tem que ter muito dinheiro, né? Muito dinheiro. A sardinha, o dumb money. Ou também aqui a gente pode falar aqui dos traders de varejo, são conhecidos como traders de varejo, que estão do lado contrário, né? Eles costumam, a maior parte costuma estar do lado contrário. E aqui são quem? Aqui são as sardinhas, né? Aqui são as sardinhas que não tem muito dinheiro, aqui tem pouco dinheiro, tem pouco conhecimento. Então, além dos big players, smart money, profissionais, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Só a nomenclatura, também poderíamos colocar aqui os tubarões. Aqui são quem tem de fato muito dinheiro. Eles não têm apenas muito dinheiro, eles têm muitos recursos. Eles têm os profissionais altamente capacitados para fazer o quê? Análise de ativos, ver qual que é a tendência do mercado em geral, né? Fazer aquelas análises mais precisas, onde você tem um aumento de taxa de juros, onde você tem um aumento no número de emprego, uma queda no número de empregos. Então, eles têm profissionais altamente capacitados para fazer essas estimativas. Já as sardinhas não têm tantos recursos, né? Não tem nem um pouco do recurso dessa galera. E aqui, pessoal, a gente não está falando só da pessoa física não. Como eu já falei aqui, tem alguns fundos, né? Pequenos fundos que eles caem o quê? Nas armadilhas do smart money, tá? Bom, então esse aqui, pessoal, é um panorama geral do que é o mercado, né? Basicamente, do que é uma tendência, como é que a gente define a tendência. Eu falei um pouco aqui, né, de quais são os principais players do mercado, mas nós vamos agora falar um pouquinho na prática como é que a gente vai fazer o quê? Poder capturar movimentos onde você tem, por exemplo, uma tendência de alta aqui, você tem a tendência de alta definida, como é que eu consigo identificar esse nível de preço para eu fazer uma compra? Da mesma forma como nós temos uma tendência de baixa, como que eu consigo, tem aqui a tendência de baixa bem definida, como é que eu consigo fazer o quê? Uma estimativa ou identificar uma região de preço onde eu posso fazer uma venda para que eu tenha o quê? Para que eu tenha sucesso, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui pegar aquela pernada de alta, né, da tendência de alta, onde nós tínhamos o quê? Temos aqui o mercado em uma tendência de alta e ele vem e faz este recuo, né? Então aqui temos uma tendência de alta. Nós temos aqui um flow de compra. Flow de compra. Quem trouxe esse termo de flow de compra, pessoal, é a metodologia do Smart Money Concept, tá? É bem interessante, a gente vai abordar até a respeito de conceitos que essa metodologia traz para nós, tá bom? Então, pessoal, quando o preço ele está em uma tendência de alta, esses recuos que o preço faz, normalmente são o quê? São os pullbacks, tá? Agora, como é que eu consigo identificar esses pullbacks no gráfico, né? Vamos escrever aqui, ó. Nós temos os nossos pullbacks. Temos aqui um pullback. Só que, se você ver na maioria dos livros de análise técnica, ele traz um movimento assim, né? Temos aqui um fundo, um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto e assim o mercado continua. No entanto, na prática, sabemos que o mercado não é assim tão previsível. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa região aqui do pullback. Então, temos aqui o nosso mercadinho, onde ele está aqui nessa tendência de alta.
e ele vem fazer o nosso recuo. Agora nós vamos representar como é que normalmente se dá esse recuo. Esse recuo, pessoal, normalmente nós temos o quê? O mercado fazendo o quê? Uma lateralização. Normalmente o mercado faz isso. Ele não fica bonitinho, recua, ele vai para cima, depois ele finge que vai para baixo, e aí ele de fato faz o quê? Continua a tendência. Então, o pullback normalmente se dá assim, o mercado faz diversos zigue-zagues em um pullback. Aqui também, na tendência de alta, na puxada para alta, também tem alguns zigue-zagues. Mas vamos focar aqui no pullback. Como é que a gente consegue tentar identificar essas regiões? Só a gente pode pegar essas regiões utilizando o quê? A ferramenta de Fibo ou Fibonacci, né? Como muitos conhecem. Então, temos aqui, ó, se nós formos pegar, por exemplo, temos aqui a Fibonacci, aqui nós temos um nível de 50%, e aqui são outros níveis que eu vou explicar mais para frente, tá? Então, o que você tem que entender é o seguinte, o que está em vermelho, ou seja, o que está acima da retração, veja bem, retração é o quê? Temos aqui essa pernada que quebrou, o que renovou esse topo, né? Formou um topo aqui em cima, e aí nós temos o que? A retração do preço, então a retração dessa pernada. Então, quando a gente pega aqui a metade dessa pernada, o que está acima, nós chamamos que isso aqui é uma região de premium, né? Isso aqui é uma região premium. Ou também, podemos também dizer que aqui é onde o preço está caro, né? Essa é uma região de preço onde o preço está caro. Então, a partir de hoje, pessoal, se você não sabe disso, você não vai comparar quando o preço estiver em região premium. Ah, André, mas aqui o preço, ele recuou, não chegou aí embaixo. Ele daqui já foi embora. Problema, você ficou fora. Você não tem que pegar todos os trades, você tem que pegar aquele trade que esteja alinhado. E eu garanto para você, se você evitar de comprar nessas regiões premium, você vai evitar muitos stops, beleza? Então, se o mercado está na tendência de alta, eu não vou comprar em regiões premium, ou seja, quando o preço está caro, eu vou recomprar ele aonde? Em regiões de discount. Regiões de discount é quando a gente diz que as regiões onde o preço está o quê, pessoal? Está barato, né? É onde o Smart Money vai comprar, onde nós vamos encontrar demanda do Smart Money, pessoal. Então veja que esse aqui é um exemplo bem clássico, onde o preço ele passa aqui da região de 50% para baixo, entra na região de discount e aqui ele já segue uma alta. Só que sempre quando o mercado faz isso, pessoal, você tem que observar se ele lateraliza algum tempo. Veja, lembra que eu falei que o dinheiro sempre está trocando de mãos? E ele troca de mãos aonde? Quando o mercado está lateral, né? Quando o mercado está lateral. Então, veja bem, aqui muita gente comprou, outras pessoas, outros players venderam, né? Então, aqui o Smart Money, se ele entende que o preço ainda tende a estar níveis mais altos, o que ele vai fazer? Ele vai induzir algumas pessoas a vender. Observe aqui que nós temos a formação conhecida na análise técnica clássica como um pivô de baixa, né? É o que? Pivô de baixa está revertendo a tendência. Então aqui, ó, no rompimento aqui, muita gente vendeu. O preço chegou nesse nível, muita gente vendeu. Aqui também, muita gente vendeu. E você adivinha para quem vendeu? Essa galera vendeu para o Smart Money, né? Aqui ele já faz o contrário. Ó. O que ele faz agora? Ele rompe o quê? Esses níveis aqui dessa distribuição, dando a tendência de que o preço vai o quê? Vai subir. Mas aqui, normalmente, ele faz o quê? Limpar quem está comprado. Porque quem comprou aqui, pôs seus stops aonde? Aqui embaixo, né? Você pôs os stops, que ele faz? Joga o mercado para baixo, pega o stop dessa galera e depois, só depois disso, ele vai seguir o seu rumo. Ou seja, ele fez uma reacumulação. O Smart Money, o Big Player, ele fez o quê? Uma reacumulação. Ou seja, nesse processo onde o preço estava indo para alto, o que acontece? Aqui no meio da pernada, no final da pernada, o Big Player ele começa a fazer a realização, né? Ele realiza lucro também. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que lateralizar o preço novamente. Para quê? Para que ele crie essa liquidez, ele consiga criar uma contraparte. Então, isso aqui é um processo de reacumulação. Ou seja,
ele realizou lucro e aqui ele está recomprando as posições que ele distribuiu aqui, né, na subida e eventualmente até acumulando mais, beleza? Então esse aqui, pessoal, é um momento claro. Então, primeiro de agora, a partir desse vídeo, você não vai mais comprar nas regiões premium, você só vai comprar na região discount, tá bom? Vamos então agora pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui então o mercado em uma tendência de alta. Do mesmo jeito, temos aqui a pernada, depois tem um recuo, e aí você tem uma outra pernada, e eventualmente você vê o mercado fazendo o quê? Um pivô, né? Um pivô de baixa, e depois ele segue. Vamos então replicar agora aqui de novo. Vamos replicar agora esse pullback aqui com um pivô de baixa, né? Ele armando um pivô de baixa, para induzir você que o mercado está revertendo, mas ele não está revertendo. Ele está apenas induzindo você a vender. Só que o Smart Money, ele quer o quê? Ele quer comprar, ele entende que o preço ainda está em níveis mais altos. Então vamos replicar. Então vamos lá, de novo, temos aqui o mercado, né? Fez aqui bonitinho. E aí ele vem. Ele faz eventualmente aqui topo duplo. Vem. Troca de polaridade. E lateraliza mais uma vez. Faz topos e fundos descendentes. Achando, opa, eu tô certinho no mercado. E de repente, você vê ele fazer isso daqui. Então veja bem, pessoal, temos aqui, ó, essa parte aqui, ó, onde ele faz o recuo, é justamente esse pullback interno aqui, né, de venda, né? Então ele dá uma lateralizada aqui, vem para baixo, e aqui você pensa assim, nossa, se você não olhar esse lado aqui, você já vai. O mercado é um mercado de venda, né? Se você está vendendo rompimento, opa, rompeu aqui, armou o pullback, que eu vou fazer? Eu vou vender aqui, que ele vai continuar caindo, né? Ou você pode entrar atrasado, né? Você vê assim, ih, rapaz, o mercado aqui, ó, tá descendo, não, vou ter que vender, aí você vem e vende aqui. Ou se você conhece mais algumas técnicas, algumas estratégias, você pode acabar, vou vender, vou tentar vender nessa região aqui. E aí no que você vende, o mercado devolve na sua cara e continua a tendência. Isso porque você não considerou essa pernada principal. Você tem que considerar essa pernada principal, pessoal. Ó, vamos traçar aqui a nossa ferramenta de Fibonacci e identificar as zonas de prêmio e zonas de desconto. Perceba que o preço agora ele deslocou até um nível aonde? Próximo do último fundo relevante, tá? Aqui você vai ter o mercado fazendo alguns topos e fundos também, tá? Mas você tem que identificar quais são os topos e fundos relevantes, quais são os níveis chaves, né? Pessoal, esses níveis aqui de Fibonacci, o que você está acostumado, né? Da Fibonacci não, ferramenta de Fibo, né, que é mais conhecida, você tem o 50%, aí você teria o 38,2 e o 618. Eu não uso esses níveis, tá? Os níveis que eu utilizo, galera, então aqui eu já falei para vocês que é o 50%, né? Onde vai definir a região Premium e de discount, né, de desconto. Aqui, essa retração aqui é 75%. E essa outra retração é 87,5%. Então, veja bem, o que eu tenho aqui? O meu principal, temos os 50% para definir qual é a região prêmio, qual é a região desconto. Nesse nível aqui de 50%, qual é a metade? É 75%. E aqui, qual que é a metade? 87,5%. Eu procuro mais essas regiões para o quê? Para fazer compras, tá? E aqui, pessoal, aqui você pode fazer a replicação para o lado de cá. Então, aqui nós teríamos 25%. Se quiser marcar aí na sua ferramenta de Fibonacci. E aqui nós temos 12,5%. Tá? Essas são regiões mais relevantes para mim, pessoal. Porque nessas regiões é onde se inicia o quê? O movimento de alta, ou seja, para quebrar esse topo aqui nesse caso. Então aqui a gente vai entrar em outros vídeos e falar um pouquinho dos conceitos de order blocks. Então aqui a gente vai ter order blocks de fato relevantes. Nós vamos ter o quê?
os imbalances, que nada mais são que quando o preço tem o quê? Essa ineficiência, ou seja, quando nós temos nitidamente o quê? A demanda superando a oferta, né, no mercado de alta e no mercado de baixa, o contrário, né, a oferta ou superando a demanda, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, então? A partir de agora, vocês vão observar, vocês vão marcar as pernadas principais e vão observar, né, vão traçar essa ferramenta com esses níveis e vai esperar o quê? O preço chegar nesses níveis. Para chegar nesse nível, sempre espere o quê, pessoal? O preço capturar uma liquidez, tá? Quando ele não capturar uma liquidez, é mais arriscado você ir. Às vezes o mercado não captura liquidez, às vezes ele vem já dessa pernada aqui e ele já vai embora. Isso acontece, às vezes ele marca aqui, não capturou lá embaixo, às vezes ele captura mais de uma vez, né? Mas também às vezes ele não captura e ele vai embaixo, ele só trabalha na região e vai embora. Mas eu gosto de esperar essa captura, tá? Então, pessoal, essa foi a primeira parte desse vídeo, tá? Nós vamos ter ainda a outra parte, onde nós vamos ver na prática como é que a gente utiliza, né? Como é que eu faço essas marcações? Porque não é qualquer topo e qualquer fundo que a gente vai marcar os níveis de prêmio e nível de desconto, onde a gente vai marcar essas regiões aqui mais relevantes, onde nós podemos ter uma probabilidade boa do preço segurar e reverter e continuar o quê? A tendência majoritária, tá? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, já se inscreve, já dá aquela curtida, marque o sininho, né, para quando o próximo vídeo estiver pronto, você ser sinalizado ou qualquer outro vídeo do canal. Esse canal aqui, Player de Mercado, pessoal, para trazer justamente o quê? Diversos conhecimentos sobre análise técnica. E não aquela coisa engessada, né? Quando eu falo análise técnica, né, pessoal, não se restringe só à análise técnica clássica. Falo também de metodologia de Wyckoff, falo também de SMC, Price Action, mas isso não é análise técnica, é tudo análise técnica, pessoal. Os próprios desenvolvedores dessas metodologias que existem, eles falam de análise técnica, só que é uma releitura, uma forma de ler o mercado, tá? Então, não venha, não fique com essa torcida, né? Que esse é melhor, que esse é pior. O melhor, pessoal, aquilo que dá dinheiro para você. Se você só já consegue fazer dinheiro só trabalhando com Wyckoff, continue. Se você faz dinheiro só trabalhando com análise técnica clássica, faça dinheiro só com análise técnica clássica. Mas aqui eu venho porque trazer outras visões para vocês, uma forma de confluir também essas metodologias e trazer aquilo que possa ser mais interessante e relevante para você. Uma coisa que você tem que ter em mente, se você ainda não tem consistência no mercado, é que você precisa ter a sua metodologia, o seu método de operar. O meu método de operar não necessariamente vai ser o melhor para você, ou o método de outro trader que você acompanha, que o cara faz muito dinheiro, não necessariamente vai ser o melhor método para você operar. Você tem percepções, visões diferentes, você tem a parte emocional diferente. E esse mercado mexe o tempo todo com o seu emocional. O smart money, o big player, ele sabe quando você está eufórico, ele sabe te induzir ao erro, pessoal. Então, você tem que desenvolver a sua. Alguns acabam sendo um pouquinho mais agressivos, né? Fazer algumas operações mais em risco e outras operações mais confirmatórias, que é o que eu vou costumar trazer para vocês aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Já se inscreve no canal, siga e aguarde o nosso próximo vídeo de tendência, parte 2. Valeu!